O cara da Choquei recebe um habeas corpus e vai ser solto, junto com outros presos na Operação Narcofluxo. É isso mesmo, uma baita reviravolta num caso que, nossa, movimentou a internet. E a gente vai entender o porquê disso agora. Pois é, a ordem de soltura veio lá do Superior Tribunal de Justiça, o famoso STJ, por meio de um habeas corpus. E o motivo, olha, é um detalhe técnico que muda completamente o jogo. Para continuar entendendo esses casos complexos de um jeito bem direto, aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal. Bom, agora vamos ao que interessa de verdade. Tá, mas a pergunta que não quer calar é: por que o STJ mandou soltar geral? Faltou prova? Será que a prisão foi ilegal desde o começo? A resposta, como eu disse, está num detalhe, um detalhezinho técnico do direito, mas que, nossa, faz toda a diferença. E é aqui que a gente chega no coração do problema. O motivo da soltura tem nome e, digamos, um sobrenome em latim: decisão ultra petita. Parece complicado, né? Mas calma, a gente vai desvendar esse termo jurídico agora mesmo. Então, presta atenção que aqui está o pulo do gato. A Polícia Federal foi lá e pediu para a Justiça a prisão temporária da galera por 5 dias. Só 5 dias. Mas aí, a decisão do juiz que saiu determinou 30 dias de prisão. Essa diferença aí, de 5 para 30, é a chave de tudo. E essa diferença toda tem nome, que é justamente ultra petita. Vem do latim e quer dizer literalmente além do que foi pedido. No mundo do direito é basicamente assim: se o promotor ou a polícia pedem A, o juiz não pode dar A mais B. Ele tem que se ater ao que foi pedido. É uma regra super importante para garantir que o processo seja justo e para evitar qualquer tipo de excesso. E isso não é uma interpretação nossa não, tá? Tá escrito com todas as letras na decisão do ministro do STJ, o Messoud Azulay Neto. Ele foi bem direto, falou em flagrante ilegalidade da decisão. Por quê? Exatamente porque a própria polícia, que foi quem pediu a prisão, tinha colocado o limite de 5 dias. Não tinha por que dar 30. Então, olha só que importante. O STJ não falou que a prisão em si era errada, ok? O problema não foi prender, o problema foi o tempo. O que foi considerado ilegal foi só o prazo a mais, aqueles 25 dias extras. A decisão, na prática, só corrigiu o tempo de prisão de volta para os 5 dias que a polícia tinha pedido. E como esses 5 dias já tinham passado há muito tempo, né? Aí não teve jeito, a soltura se tornou obrigatória. Beleza, agora que a gente já entendeu o porquê da soltura, vamos dar um passo para trás. Afinal, quem foi preso nessa operação? E por quê? Do que se trata essa tal de Operação Narcofluxo? Olha, a operação mirou em nomes bem conhecidos da internet. A lista de presos tinha os funkeiros MC Ryan SP e o MC Pose do Rodo, tinha também o influenciador Cris Dias e, claro, o Rafael Souza, que é o empresário por trás do famoso perfil Choquei. E todo mundo mesmo, foi beneficiado por essa mesma decisão do STJ. Ó, um ponto muito, mas muito importante mesmo. Essa prisão era o que a gente chama de temporária. É uma ferramenta que a polícia usa para poder investigar sem o risco de alguém, sei lá, destruir provas, combinar o que vai falar ou até fugir. Ou seja, não é uma condenação, não significa que são culpados, é só para a investigação correr melhor. E o tamanho da investigação, gente, é gigantesco. A Polícia Federal suspeita que a organização criminosa que eles estão investigando tenha movimentado uma grana que pode passar de 260 bilhões de reais. Bilhões, com B. Esse número, por si só, já mostra a gravidade da coisa toda. E as acusações são bem pesadas, viu? A investigação está apurando um suposto esquema gigante de lavagem de dinheiro. Dinheiro que viria de apostas ilegais, as famosas bets, de rifas clandestinas e até de tráfico de drogas. E segundo a polícia, tudo isso era disfarçado usando empresas de fachada. Ok, com todo mundo solto, a pergunta que fica é: e agora? O que acontece? O caso acabou? Vamos ver qual é o futuro disso tudo. Bom, o cenário atual é o seguinte, vamos lá. Ponto 1, a prisão temporária acabou, eles já estão em liberdade por ordem do STJ. Ponto 2, que é o mais importante, a investigação continua rolando, a Polícia Federal não parou. E ponto 3, eles vão responder a todo o processo em liberdade sem estarem presos. Resumindo, o fato deles não estarem mais presos não quer dizer que o caso acabou. Muito pelo contrário. A investigação segue com força total para apurar se as suspeitas são verdadeiras ou não. Eles continuam sendo investigados e podem, sim, virar réus. A única diferença é que agora eles respondem a tudo isso em liberdade. E esse caso todo acaba levantando uma questão bem maior, que vai além só desses influenciadores, né?
Onde é que a gente traça a linha? Como é que se equilibra a necessidade do Estado de investigar crimes que são super complexos com o direito de todo mundo à liberdade antes de uma condenação definitiva? É uma pergunta difícil que fica aí para a gente pensar.